Boa noite, irmãos. É com imensa alegria que mais uma vez estou aqui para compartilhar com vocês a palavra do Senhor, para que Jesus possa falar comigo e com você, é o que eu peço, desde já a minha oração. Meu nome é Cláudia Lisboa, sou membro da Igreja do Evangelho Quadrangular no bairro São Dimas, ministério do pastor Jonas Nepomuceno. Eu gostaria de falar com vocês, hoje, compartilhar uma palavra sobre o tema O Toque de Cristo. Quando nós recebemos esse toque do Senhor Jesus. É tão bom, quando nós seres humanos, nos nossos relacionamentos, principalmente nós brasileiros, nós somos muito calorosos nos nossos relacionamentos. Então nós gostamos de nos tocar, de nos abraçar, de nos cumprimentar, com os 3 beijinhos, principalmente assim aqui em Minas, enfim, essa questão do toque, ela é muito presente na nossa cultura, nós podemos, algumas regiões, alguns países, não é tanto, mas para nós aqui, essa questão, ela nos propicia experiências que nos trazem benefícios, inclusive psicológicos, e isso é até mesmo comprovado, Além disso, benefícios físicos e emocionais também, principalmente para nós mulheres. Aí vou abrir esse parênteses, mulher, então, principalmente. E nós vamos falar agora do toque de Cristo. Antes da gente entrar nessa palavra mesmo, na ministração em si, a gente mesmo tem observado agora nessa pandemia, onde por uma questão de cuidado, nós estamos mais afastados, estamos tendo que sermos comedidos nessa questão do toque. Nós não podemos mais nos abraçar como nós nos abraçávamos antes, nós não podemos sequer nos cumprimentar de mãos dadas como nós fazíamos antes. E como a gente tem visto o quanto isso tem feito falta, o quanto isso realmente de fato é importante. Que às vezes antes a gente podia até falar que um abraço era importante, um toque era importante, mas a gente não conseguia mensurar o tamanho disso. E hoje nas nossas relações diárias, quer seja no momento de alegria ou de tristeza, a gente gostaria tanto de estar ali com o nosso próximo e de dar um abraço, seja para comemorar ou seja para consolá-lo, e diante desse impedimento nós conseguimos ver o quanto realmente esse toque era importante para as nossas vidas e os benefícios reais que eles trazem, como eu disse, psicológicos, físicos e emocionais. Eu vou falar agora por mim mesma. Eu adoro um abraço. Como é bom receber um abraço. Eu gosto de abraçar, gosto de sentir um abraço. Eu acho assim, realmente traz para mim um conforto, é algo que realmente me faz muito bem. E eu creio que para muitas pessoas. E não é diferente, com relação ao Senhor. Porque Deus também, em várias fases ali, vários momentos ali na Bíblia, Deus nos mostrou essa importância do toque, de nós sermos tocados, Porque em inúmeros momentos ele fala que as nossas mãos são instrumentos abençoadores. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós, como filhos de Deus, que nos colocamos ali à disposição de servi-lo, de nos tornarmos discípulos, ele diz, tudo aquilo que tocar, abençoado será. Então, com as nossas mãos, nós podemos abençoar. Ele diz que nós imporemos as mãos, aqueles que se aceitam a Jesus, decidem ser discípulos e ter uma caminhada com Cristo. Ele diz que nós imporemos as mãos e pessoas serão curadas, que demônios serão expulsos, tudo pelo toque.
Então a Bíblia também fala da importância desse toque, né? De a gente poder trazer através das nossas mãos bênçãos, cura, e não só mesmo física, mas também emocional. Então nós temos um momento, uma passagem bíblica aqui, que fala, transmite ali, traduz poderosamente essa questão do toque. Muitos de vocês devem conhecê-la, é uma passagem muito conhecida. Ela está também aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 40. Lembra da história daquela mulher que tinha uma hemorragia há cerca de 12 anos? Ela já tinha gastado todos os seus recursos financeiros, tudo aquilo que ela tinha em busca de cura. Nós não somos assim? Às vezes a gente está, ou nós, ou conhecemos alguém, todo mundo conhece uma história. Às vezes você está numa situação, vai no médico aqui, não melhora, e aí você vai em outro, aí alguém te diz, né, nós estamos aqui, eu falo da cidade de Conselheiro Lafayette, interior de Minas Gerais. Aí às vezes alguém vira e fala assim, olha, tem um especialista nessa área na cidade de Belo Horizonte. Nós vamos e vamos buscar. E assim vai, enquanto nós vamos buscando. Ah, precisa ir para São Paulo? De acordo, claro, com as possibilidades, as pessoas vão buscando. E essa mulher assim foi fazendo. Olha, e foi assim, gastando todos os seus recursos. E ela não conseguiu ser curada. Passaram-se 12 anos. 12 anos com aquele sangramento contínuo. Pensa bem, você viver nesse momento. Os homens às vezes não vão entender, mas para nós, esses dias, né, que nós passamos ali, algumas 3, 4, 5, 7 dias, já são dias desconfortáveis. Imagina você ficar nessa situação durante 12 anos. E aí tem um outro agravante. Além dessa questão, dessa extensão, dela passar por essa hemorragia durante 12 anos, as mulheres, nesse período, as mulheres que estavam nesse período, né, do seu sangramento, da sua menstruação, elas eram consideradas impuras. Muitas, eu salvo engano, né, eu vou me permitir aqui uma dúvida, mas salvo engano, elas nem saíam de casa nesses dias, porque elas eram consideradas impuras naqueles dias. Então você imagina essa mulher, além da doença física, o emocional. Como o emocional daquela mulher deveria estar abalado? Porque ela era considerada uma mulher impura, ela devia ser ali o tempo todo, né, humilhada, destratada, rejeitada por essa condição que ela vivia. Talvez imputassem-lhe pecados. Isso é alguma coisa que você fez para merecer isso. Porque hoje muitas vezes é assim, né? Quando a gente acontece alguma coisa, alguma situação, aí logo já às vezes vem a pergunta, nossa, fulano tá assim, tá doente, será que ela pecou? Será que ele pecou? Infelizmente, há muito julgamento dentro da igreja. Está assim porque deve ter. Então imagina naquele período, como essa mulher deve ter sofrido, como ela deveria estar angustiada, deprimida, além da doença física. Então eu vou ler aqui, a partir do versículo 40, do versículo 8 de Lucas. E aconteceu que quando voltou a Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Então Jesus estava indo até a casa de Jairo, porque a filha de Jairo estava à beira da morte. Então, e uma multidão o seguia. Uma multidão estava ali atrás de Jesus. Não eram poucas pessoas, era uma multidão.
Então, quer dizer, para você se aproximar dele, sabe quando você vê uma celebridade, aí todo mundo quer... Para você chegar perto, era difícil. E provavelmente os discípulos de Jesus mais próximos ficavam ali em volta dele para também protegê-lo, né? Durante aquela caminhada, para que uma confusão maior, porque quando sai todo mundo, né? Não é perigoso, às vezes a questão de machucar alguém, de cair sobre alguém. Então provavelmente os seus discípulos estavam ali ao seu lado, tentando acalmar a multidão, para que ele pudesse passar e seguir até o seu caminho, que naquele momento ele estava indo até a casa de Jairo. E uma mulher, versículo 43, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? Pedro deve ter pensado assim: como assim, mestre? Tá todo mundo aqui te tocando. Se o senhor faz essa pergunta, quem te tocou? Impossível, olha aqui, a multidão que está te seguindo, a multidão que está aqui tentando chegar até o Senhor. Mas Jesus vira e fala assim: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, porque ela estava ali envergonhada, ela não poderia nem sair da sua casa, ela era considerada impura. Então ela estava ali envergonhada, mas ela viu que ela não podia mais se ocultar, porque ela sabia que se tão somente ela tocasse em Jesus, ela seria curada. E assim ela foi. E talvez ela fosse ficar ali, né, oculta. Mas Jesus disse: alguém me tocou, porque bem sei que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, envergonhada, e prostando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Então, a gente continuando ali, mas nos 3, 4 versículos nós vamos ainda ver mais um milagre de Jesus, né, com relação à filha de Jairo. Mas esse não é o nosso foco. Essa mulher, cheia de vergonha, teve que declarar ali por que ela tocou em Jesus, toda a sua causa. Mais uma vez ela teve que ali se expor para dizer, né, por que ela tinha tocado no mestre. E ele diz: tem bom ânimo, filha. Ele a chama de filha. A tua fé te salvou. Vá e não peques mais. Então, essa mulher, debilitada fisicamente, emocionalmente, né, sofrendo desse mal, considerada em público, ela não podia estar em público, não podia estar, né? E ela se arrasta no meio da multidão e consegue chegar próximo de Jesus e toca nas suas vestes. A fé dela era impressionante. Era uma fé que ela, olha o risco que ela correu. Ela não podia estar ali. Ela mais uma vez se expôs e ela busca ali simplesmente tocar no manto de Jesus, porque ela sabia, ela tinha fé o bastante para crer que ela seria curada, tão somente dessa forma. Porque ela conhecia os milagres que o mestre tinha realizado até então. Ela conhecia tudo aquilo que Jesus já tinha feito até então. Então ela desejou estar perto de Jesus. E ela creu que o toque nele e o toque dele era poderoso e poderia transformar a sua vida. Sua fé, tão provada nesse momento. Pensa bem, 12 anos depois. Será que eu e você
diante de uma enfermidade, diante de uma situação que se prolongava ali 1 ano, 2, 3, 4, 12 anos, será que nós não desistiríamos de buscar o nosso milagre? Será que nós não simplesmente conformaríamos com a situação ou buscaríamos uma saída, um jeitinho brasileiro, né, que a gente sempre gosta de dar? Ou dependendo da situação, abandonaríamos o barco? Mas essa mulher não. Essa mulher, ela sabia que Cristo podia transformar a sua vida. E ela foi recompensada pela sua fé. Ela não apenas foi curada, né? Mas ela também foi ali acolhida. Porque Jesus diz, a tua fé te salvou, filha. Né? Jesus ainda ali a chama de filha. E ela atrai o olhar do mestre para ela. Ela atrai ali a atenção do Senhor Jesus para ela. A piedade, a compaixão de Jesus, tudo isso ela atrai com a sua atitude de fé. Então, essa passagem bíblica, como várias outras, nos leva a crer que nós precisamos reconhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador. O único que pode me salvar e te salvar. O único que pode interceder por mim e por você diante de Deus. Porque Ele pagou um preço de morte, um preço de cruz, para que eu e você tivéssemos e tenhamos acesso ao Pai. Acesso direto ao Pai. Lá em João 6,37 diz, todo aquele que o Pai me dá, Jesus diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum, lançarei fora. Então Jesus diz que aqueles que o Pai, que o Senhor Deus o dá, esses vêm até Ele. E todo aquele que vai até Jesus, de maneira nenhuma, nunca Ele lançará fora. A não ser que você queira, porque nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu um livre-arbítrio. Mas Jesus, Ele não abre mão de mim e de você. Apesar dos nossos erros e das nossas falhas, Jesus não abre mão de nós. Então, assim como essa mulher necessitava tocar em Jesus, hoje nós também precisamos desse toque de Deus. Talvez você esteja aí precisando sentir esse toque. Sentir o poder de Jesus. Sentir a paz de Deus que excede todo entendimento. Já viu uma pessoa que passa por muitas lutas diariamente? E às vezes você olha para ela, ela nunca está com um semblante triste. Ela sempre está com um sorriso no rosto. E às vezes, aos nossos olhos humanos, ela teria todos os motivos para murmurar, para estar... Eu falo que eu me envergonho, eu falo por mim, me envergonho muito diante de pessoas assim. Porque às vezes eu, diante de coisas tão pequenas, às vezes me sinto desanimada, entristecida, abatida. E às vezes vejo pessoas enfrentando lutas dias após dia, mês, anos após anos. E sempre alegre com um sorriso no rosto. É uma paz de Deus que excede todo entendimento. Quando a gente diz, venha servir a Cristo, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador, não quer dizer que você não vai ter problemas. Não quer dizer que você não vai passar por aflições. Porque a Bíblia não diz isso. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E se nós temos Ele ao nosso lado como nosso intercessor, Ele vai nos fortalecer para que nós também vençamos o mundo e as coisas que nele há.
É diferente você passar por um problema e ter a certeza. Não é que você diz assim, não, eu creio, Deus está comigo. Não, é ter a certeza, é ter a convicção de que o Senhor está com você. É ter um Deus de perto, um Deus que fala com você. Quando eu me converti, que eu decidi me converter, meu tio já tinha, né, pregado para mim, o pastor Jonas, né, o ministério dessa igreja, pastor dessa igreja. Ele já tinha pregado. Mas o que de fato naquele momento me fez decidir é porque ele falava de um relacionamento que ele tinha com Deus, que eu falava assim, não, mas eu quero isso. Então, esse Deus tão próximo, esse Deus que fala, faça isso, não faça isso, vá até ali, não vá até ali, dê um passo à frente, dê dois atrás. Ter esse Deus que está ali, próximo. Eu falei, é esse Deus que eu quero. Eu quero essa proximidade, essa intimidade com Deus. E glória a Deus, eu tenho desfrutado dela. Glória a Deus, Ele tem me guiado. Às vezes eu sou teimosa. Não vou falar que tem. Às vezes a gente acha assim, não. E aí você não faz. Às vezes coisas bobas, simples. Do dia a dia. Não precisam nem ser grandes coisas. Porque Ele me fala também nas grandes coisas. Eu sempre falo com o Senhor, Senhor, sempre fale comigo. Não me deixe enganada. Mas às vezes nas pequenas coisas. Outro dia mesmo eu ficava assim, eu preciso falar com a fulana isso. E eu ficava assim, eu quero falar isso com ela para que ela já dê uma orientação ali, numa situação. Eu falei assim, não deixa, depois eu falo, não era nada sério. E aí passou um dia, aconteceu uma situação que eu falei assim, poxa, eu podia ter falado com ela para ela orientar tal pessoa, para que a pessoa falasse assim, e não orientei. Agora vou ter que falar com ela depois. Então eu falei assim, olha, tal funcionária sua está agindo assim, não é legal. Não era nada, tá, gente, muito sério não, senão eu teria que ter falado antes. Mas é porque aí isso não está deixando muita credibilidade e tal. Você precisa exortá-la da maneira como ela fala para trazer confiança para as pessoas, né, que precisam ali, estão ali ouvindo naquele momento. Aí ela, não, foi muito bom. E eu pensei assim, poxa, mas eu já poderia ter falado antes, para ela já estar começando a falar dessa maneira. Então são coisas simples, mas que eu vivo no sobrenatural. Porque nós temos esse mundo natural, mas o mundo espiritual está aqui, ele nos cerca, ele é tão real quanto. Existem anjos que nos guardam. E ao mesmo tempo, existe um inimigo com todo o seu exército que quer acabar com a minha vida e com a sua vida. Então, eu desejava essa intimidade com Deus. E essa mulher atraiu, né, além da cura, essa compaixão de Jesus, esse olhar dele para ela. E talvez você hoje também esteja precisando disso. De um Deus de perto. Um Deus que está atento às suas angústias. E que, mesmo em meio a elas, você vai se sentir fortalecido porque você tem intimidade com Ele. Eu lembro de uma amiga, né, durante um tempo eu caminhei com ela. Ela falava comigo, com a gente. Vocês podem me conhecer. Vocês me conhecem. Mas quem tem intimidade comigo, de fato, é o meu marido. É o meu filho, que estão comigo aqui 24 horas, dia após dia. Então, às vezes, nós podemos até conhecer a Deus. Mas ter intimidade com Ele, aí é diferente. Aí nós precisamos buscar, nós precisamos desejar. Através de leitura da palavra,
Onde que eu vou me relacionar com Deus? Primeiro aqui na palavra. Segundo na oração. É a forma que nós temos primeiras de nos relacionar com Ele. Através da oração e da palavra. E depois através do corpo de Cristo. Dos seus profetas, dos seus pastores. A palavra diz, credes em mim e nos meus profetas. A palavra também diz que aqueles que não receberem os profetas, que era para os discípulos, né, se eles não fossem recebidos como profetas, que era para eles limparem os pés de onde eles estivessem e sair fora. Então nós precisamos também, é outra forma que nós temos de buscar mais intimidade com o Senhor. Se você ainda não teve um encontro real com Jesus, talvez seja a hora de você buscar por isso. Desejar isso. Faça uma oração. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Abra mão de todas as outras coisas. Você não precisa de mais nada. Você tem livre acesso ao Pai através de Jesus. Porque Ele pagou um preço. Ele morreu na cruz por mim e por você. Não faça o sacrifício dele em vão. Como se não fosse suficiente. E você precisasse buscar ainda em outras coisas, em outros. Porque o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Morrer na cruz por mim e por você. Busque a Ele. Faça como essa mulher. Deseje sentir o toque de Jesus. Seja tocada por Ele, pelo seu Espírito Santo, que é consolador, que é orientador, que nos direciona, que nos capacita. Escolha hoje servir a Jesus, se você ainda não o fez. Se você o fez, permaneça, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Foque, permaneça olhando para o alvo. Segura nas vestes do Mestre e confesse a Ele tudo o que está no seu coração e arrependa-se do pecado e desfrute do seu toque poderoso e do seu agir transformador. Se você ainda não fez isso, faça. Diga, Senhor, Jesus, eu te reconheço como o meu único e suficiente Salvador. E busque uma igreja perto de você. Uma igreja que pregue a Bíblia. Uma igreja que seja firmada na palavra de Deus. Amém? Que você se sinta agora tocado, abraçado pelo Senhor Jesus. Que o Espírito Santo possa estar te abraçando aí neste momento. De maneira sobrenatural. Que Ele esteja ali tocando em cada uma das suas feridas. Sejam físicas, emocionais ou espirituais. Que Deus possa estar tocando em cada uma delas agora e trazendo cura para a sua mente, para a sua alma e para o seu corpo. Amém? Que a gloriosa bênção de Deus Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com você, toda a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus.